Então, agora a gente vai continuar nossas aulas de geometria analítica do nosso módulo 21. E a matéria desse vídeo, ela é concernente às páginas 14 até a 22. Então, a gente vai falar sobre retas. Tá? Então, para começar, vamos falar da equação geral da reta. Então, a gente viu as condições de alinhamento para 2 pontos, para 3 pontos. A gente sabe que quando a gente tem 2 pontos, a gente tem uma única reta que passa por ela. Quando a gente tem 3 pontos, se os 3 pontos forem colineares, tem uma reta só. E se os pontos não forem colineares, a gente tem um triângulo. Foi o que a gente viu na aula passada. Então, quando a gente tem os pontos colineares, quando a gente tem uma reta, a gente consegue escrever, transformar essa reta numa forma algébrica. E como que é? Então, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto P e as suas determinadas coordenadas. A nossa equação geral da reta, ela é dada por isso daqui. AX mais BX mais C igual a zero. Veja que tem a incógnita X, a incógnita Y. E o que é esse A, B e C? A vai ser YA menos YB, então a coordenada do YA menos o YB. E o B, o que ele é? Ele é x de B menos x de A. E o nosso C é isso daqui, x de A vezes y de B menos x de B vezes y de A. Ele é um pouco complicadinho se você for pensar assim, mas o que você precisa tomar dessa parte? Que a equação geral da reta, ela é dada por uma equação desse tipo, com x, com y, e o C, né, que vai ser um número que não vai ter nenhuma incógnita com ele, igual a zero. E como que a gente faz para chegar nessa equação geral aqui, sem utilizar isso daqui? Porque isso daqui é muito difícil mesmo você conseguir se lembrar de tudo isso, você pode acabar se confundindo. Então, a maioria dos exercícios a gente vai fazer dessa seguinte maneira. Então, vamos ver esse exercício aqui. Para obter, tente obter, né, a equação geral da reta R, que passa por esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Como que a gente faz? Então, lembrando que a gente vai primeiro considerar um outro ponto, né, um ponto P, com as coordenadas x e y, para a gente conseguir chegar nessa equação aqui, com x e y. E esse ponto ele vai estar alinhado com o ponto A e B. Então, eles vão estar numa mesma reta, eles vão ser colineares. E por isso, aqui tem o gráfico dele, o desenho, né? A gente colocou o ponto A, o ponto B e um ponto P qualquer, com as coordenadas quaisquer. E como que a gente continua, né? A gente sabe pela condição de alinhamento de 3 pontos, que se a gente fizer esse determinante com as coordenadas dos 3 pontos igual a zero, a gente tem que eles são alinhados. Então, resolvendo isso, fazendo o determinante, a gente chega nessa equação e que a gente vai deixar ela da forma que a gente encontra aqui na nossa equação geral da reta. Então, o termo x, o termo y, o termo sem x e sem y igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, igualando aqui, deixando o termo com x primeiro, o termo com y, o termo independente igual a zero. Então, a gente chega nessa equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Vejam que a gente usou o que a gente estudou na aula passada, as condições de alinhamento. A gente usou o determinante para achar essa reta, para ficar mais fácil da gente até encontrar. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar. Nessa matéria, é importante vocês se lembrarem dos conceitos, principalmente não esquecer o que a gente já estudou antes, porque vai acumulando e a gente vai usando o que a gente usou antes para as coisas futuras também. Então, aqui é o exercício 34 da apostila. Os pontos A, menos 1, 2 e o ponto B, 3 e 4, determinam uma reta. Calcule o valor de M para que o ponto C, com as coordenadas 1 e M, pertence a essa reta. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente tem esses pontos A, B e C, eles estão numa mesma reta, é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, a gente vai procurar essa equação. Então, para que esse ponto C ele pertence a essas retas, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquele determinante com as coordenadas desses 3 pontos, porque esses 3 pontos estão numa mesma reta, ok? Igual a zero esse determinante, porque é a condição de alinhamento, de
porque eles são colineares. Então, resolvendo esse determinante, a gente chega nessa equaçãozinha. A gente quer achar o valor de m para que isso daqui dê certo, então a gente só tem que isolar o m. Isolando o m, a gente chega em m igual a 3. Então, o que isso quer dizer? Que a coordenada do ponto C é 1, 3. Então, a coordenada y desse ponto C é 3. Okay? Agora, a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então, toda vez que a gente tem uma reta, a gente tem um ângulo que é formado entre o eixo das abscissas até essa reta. Então, vê aqui nesse desenho, a gente tem aqui entre o eixo X e a reta R, a gente tem esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa é chamado de inclinação da reta. Como que a gente obtém esse ângulo? Por que é esse daqui e não esse de fora? Porque a inclinação da reta, ela é dada do eixo X, então você começa no eixo X e anda até no sentido anti-horário até encontrar a reta. Então a gente parte do X no sentido anti-horário até encontrar a reta. Por isso que é esse ângulo aqui, ok? Esse ângulo, ele sempre vai estar entre 0 e 180, né? E é assim que a gente acha o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, a gente vai usar ele para achar o que a gente chama de coeficiente angular ou declividade. Como que a gente acha? Esse coeficiente angular, que a gente vai chamar de m, e a gente vai usar bastante daqui para frente, a gente encontra ele dessa maneira. Então, a gente tem o coeficiente, a inclinação da reta, esse ângulo alfa, e o nosso coeficiente angular é o quê? É m, que é o coeficiente angular, é igual a tangente de alfa. Então, é a tangente da nossa inclinação da reta. Ok? E quais são algumas possibilidades do nosso ângulo alfa, né? Eu falei que vai de 0 até 180, então vamos ver mais ou menos como funciona. Então aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente tem essa reta, a gente tem o nosso ângulo alfa, e esse ângulo alfa, ele é menor que 90, ele está entre 0 e 90, então o nosso m, o nosso coeficiente angular, ele é maior que 0. Aqui, tá vendo que o nosso ângulo aqui, o nosso alfa, ele é maior que 90. Então, ele está entre 90 e 180. Então, o nosso m, ele vai ser menor que 0. Aqui, a gente tem um alfa de exatamente 90 graus. Como a tangente de 90 não existe, a gente não tem a tangente de 90, esse m, ele não é definido. E a gente chama essa reta de reta vertical. É bem claro, né? Porque ele é vertical. E o nosso último exemplo é quando a gente tem uma reta constante ou uma reta na horizontal. E o que isso quer dizer? Que o nosso alfa, ele é 0, então o nosso m é a tangente de 0, que é 0. Ok? A gente chama ela de reta horizontal também, por motivos óbvios. Então, se a gente tem, por exemplo, a reta R e ela possui um ângulo de 60 graus, uma inclinação de 60 graus. Como que a gente faz para achar o coeficiente angular dessa reta? Ela é dada por tangente desse ângulo, tangente de 60, então o nosso m é raiz de 3, ok? Então isso daqui a gente relembra um pouco do nosso ciclo trigonométrico também. A gente lembra do nosso seno, cosseno, da nossa tangente. Nesse caso a gente só vai usar a tangente mesmo. O que a gente faz quando a gente não conhece esse ângulo, mas a gente conhece dois pontos que pertencem à reta? Como que a gente faz para achar o nosso coeficiente angular quando a gente não tem esse ângulo alfa, mas a gente tem dois pontos? A gente faz dessa seguinte maneira: o nosso coeficiente angular, ele é dado por y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. Okay? E onde que a gente vê num exemplo, num exercício? Então, por exemplo, esse exercício 40 da apostila. Dados os pontos A e B de uma reta e seu coeficiente angular, determine o valor de K em cada caso. Então, ó, nesse caso a gente tem dois pontos, a gente tem quanto vale o nosso coeficiente angular e a gente quer descobrir quanto vale esse K, essa incógnita. Então, a gente pode usar a nossa fórmula do nosso coeficiente angular. A gente tem quanto vale o nosso coeficiente angular, a gente tem quanto vale o y de B, o y de A, o x de B é o que a gente quer descobrir, e o x de A a gente tem. Então, a gente só tem uma incógnita nessa equaçãozinha aqui.
Então, substituindo o que a gente tem, m aqui a gente substituir pelo nosso coeficiente angular e as coordenadas dos pontos, com o k aqui embaixo. Então, a gente isola o k e a gente chega que o nosso k é 4. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a coordenada do B é 4, 3, ok? Equação da reta de coeficiente angular m que passa por um ponto A. Então, como que a gente vai fazer para encontrar uma equação da reta quando a gente tem esse coeficiente angular m e quando a gente tem um ponto? Então, nesse caso, a gente tem o ponto e o coeficiente angular. Como que a gente vai fazer para descobrir? A gente tem essa fórmula, ela é muito famosa, vocês vão usar bastante, vão ver bastante, que é y menos y de A, que é a coordenada do nosso ponto A, é igual a m, nosso coeficiente angular, vezes x, menos x de A, que é a nossa coordenada do x de A. Comumente, essa equação, ela é dada dessa forma, em vez de ser y de A, x de A, a gente dá por y de O e x de O, porque tem um macete que as pessoas usam, que é o ioiô michiochô. Então, essa é a nossa fórmula para a gente encontrar uma equação da reta com o coeficiente angular e com um ponto, ok? Vamos fazer um exercício para se lembrar. Então, em cada caso, determine a equação da reta representada pelo gráfico. Então, a gente tem esse gráfico aqui, a gente tem o nosso ângulo de inclinação, a gente tem um ponto aqui, né? A gente consegue encontrar as coordenadas desse ponto aqui, e a gente tem que achar a nossa equação. Então, veja que a gente tem um ponto e a gente tem um ângulo de inclinação. Com esse ângulo de inclinação, a gente consegue facilmente encontrar o coeficiente angular, porque a gente sabe que com esse ângulo de inclinação, nosso coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então, vamos lá, vamos começar encontrando nosso coeficiente angular, que é a tangente de 120, que ele é a mesma coisa que menos a tangente de 60, que é menos raiz de 3. Okay? E a gente tem esse ponto, as coordenadas desse ponto é 5, né? Na coordenada x é 5 e a coordenada y é 0. Então, a gente tem esse ponto 5, 0. Então, assim, usando a fórmula do ioiô michiochô, a gente troca aqui y de A pelo nosso 0 e x de A pelo nosso 5. O nosso m pelo nosso menos raiz de 3. Mas o que acontece com esse y e com esse x aqui que estão sozinhos? Eles não mudam. Lembrem-se que quando a gente tem equação de reta, a gente tem a de x mais b de y mais c igual a 0. Então, a gente tem esse x e y que vão continuar x e y. A gente não vai encontrar um número para eles. É assim que a gente vai representar nossa equação da reta. Então, substituindo aqui os dados que a gente tem que, lembrando que a gente deixa na equação geral da reta com x primeiro e y, depois o termo que não tem nem x nem y igual a 0. Então, a nossa equação geral da reta, ela é dada por raiz de 3 de x mais y menos 5 raiz de 3 igual a 0. Equação reduzida. É só uma forma que a gente deixa a nossa equação geral da reta. Então, a gente tem a equação geral da reta, que é dada pelo termo com x, termo com y, termo sem x e y igual a 0. E essa equação reduzida a gente deixa de uma forma um pouquinho diferente. Como que a gente deixa? A gente deixa em função de y. Então, a gente deixa y igual, a gente tem uma outra forma, né? Y igual a m de x mais n. O m sendo o nosso coeficiente angular, e esse n, que não tem o termo x nem o termo y, a gente chama de coeficiente linear da reta. E a gente vai ver como que a gente vai obter esse coeficiente linear. Então, só um adendo, uma observação. Quando a gente tem o nosso coeficiente angular maior que 0, o que isso quer dizer mesmo? É que o nosso ângulo está entre 0 e 90 e a gente chama essa reta de crescente. Então, vocês vão ver que todas as retas que têm um m positivo, elas crescem. E quando a gente tem um m negativo, a gente tem retas que decrescem. Então, a nossa função, ela decresce, então ela é decrescente. E se a gente tem um m igual a 0, a gente tem uma função constante, ok? Então, vamos ver um exercício. Determine a equação reduzida da reta em que o coeficiente angular m e que a gente tem, né, o coeficiente angular m, e que passa pelo ponto A em cada caso. Então, no primeiro a gente tem a coeficiente angular m aqui, dado meio, e o ponto A, 2/3, 1.
Como que a gente vai fazer? A gente vai relembrar aquela reta, aquela equação geral da nossa reta, né? Como que a gente vai encontrar? A gente encontra usando o ioiô michôchô, quando a gente tem o nosso coeficiente angular em um ponto, substituindo aqui o que a gente tem, né? Que são as coordenadas dos nossos pontos e o nosso coeficiente angular, a gente chega nisso daqui. Lembrando que ele quer a equação reduzida. A equação reduzida a gente tem que deixar em função de y. Então fica y igual e a gente deixa do outro lado o resto das nossas do que a gente tem. Então a gente tem o termo com x e o termo independente. Então a gente vai deixar o y sozinho. Então a gente continua aqui as contas, né? Faz essa distributiva e a gente isola o nosso y. No que a gente chega? Y igual a meio x mais 2/3. Vejam que é a equação reduzida porque y igual o termo com um x mais o termo que não tem x nem y, ok? Então essa é a nossa equação reduzida. Y igual a meio x mais 2/3. E o que é uma equação segmentária da reta? Como que a gente acha? Então as retas, todas as retas, elas intersectam, menos a constante, claro, elas intersectam os nossos eixos. Então, quando a gente tem uma reta que encontra o nosso eixo em dois pontos, e a gente tem esses valores desses dois pontos, a gente pode encontrar a equação segmentária dessa reta. E ela é dada por como? Por essa equaçãozinha aqui. X sobre A, sendo A coordenada do ponto que intersecta o eixo X, é mais y dividido por b, que é a coordenada y do ponto que encontra o eixo y, igual a 1, ok? Então, essa daqui. A gente sempre vai ter o x e o y, a gente não vai mudar eles. E esses dois valores do Azinho e do Bzinho, a gente vai encontrar a partir dos pontos que a gente tem, ok? Que encontram os eixos x e o eixo x e o eixo y. Então, exercício 51. Registre na forma segmentária a equação da reta que passa pelos pontos 4, 0 e o ponto 0, 7, que é o ponto B. Então, como que a gente vai fazer? A gente sabe que essa é a equação segmentária. A gente sabe que o Azinho é o ponto, a coordenada do ponto que intersecta o nosso eixo X. Então, qual desses dois pontos intersecta o nosso ponto X? É o ponto A, porque é a asa da coordenada, 4, 0. E o que é o nosso Bzinho? O nosso Bzinho é a coordenada Y do ponto que intersecta o nosso eixo Y. Nesse caso, é o nosso B, que é 0, 7. Então, substituindo aqui, a gente tem que o nosso Azinho é 4, o nosso Bzinho é 7. Substituindo na nossa equação segmentária, a gente chega nisso daqui. E essa é a nossa equação segmentária da reta. A gente deixa assim mesmo, não muda mais nada, ok? Uma coisa importante de se perceber, a gente deixa o igual a 1, a gente não muda isso, tá? Porque a segmentária, na forma segmentária a gente tem exatamente assim, x sobre a coordenada Azinha mais y sobre a coordenada Bzinha igual a 1, a gente não muda isso, ok? Um outro exercício, determine a equação segmentária da reta cuja equação geral é dada por 4x mais 3y menos 2 igual a 0. Então, veja que aqui a gente tem a equação geral, daquela forma que tem o termo de x, o termo de y, o termo sem x e sem y, igual a 0. E ele quer que a gente transforme ela, ou coloque ela na equação segmentária. Então, quando a gente tem a equação segmentária, o que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar os pontos em que essa reta encontra o eixo x e encontra o eixo y. Porque é assim que a gente faz para encontrar a equação segmentária. A gente precisa desses dois pontos, do ponto que intersecta aqui o eixo x e que intersecta o eixo y. Então, para fazer isso, a gente vai considerar, veja aqui, ó, que aqui as coordenadas, a gente tem um que tem a coordenada e um que tem a coordenada 0. A mesma coisa aqui, coordenada 0 e uma coordenada com algum número. É isso que faz com que a gente tenha os pontos de intersecção nos eixos x e nos eixos y. Então, como que a gente vai fazer? A gente considera o primeiro x igual a 0 para encontrar um primeiro ponto. Então, a gente transforma aqui, ó, a gente tem a nossa equação da reta. X igual a 0, a gente vai achar quanto que é o nosso y. Então, x igual a 0,
Coloco o zero aqui e agora vamos achar quanto é nosso y isolando o y. Então, nosso y é 2/3. Então, a gente já encontrou o ponto onde o x é 0 e o y é 2/3. Agora, a gente vai achar o ponto em que o y é igual a 0. Então, a gente vai ter que encontrar o nosso x. Trocando aqui na nossa equação geral também, trocando aqui o nosso y, né, por 0, a gente acha o x igual a meio. Então, qual que é a nossa equação segmentária? Veja que o nosso meio, o x, ele é o nosso azinho, e o y que a gente encontrou é o nosso bzinho. Então, a nossa equação segmentária, ela é dada por x sobre meio, mais y sobre 2/3 igual a 1. Ok? Então é isso, vou dar os exercícios para vocês também na plataforma. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Percebam que a gente usou bastante a nossa equação geral da reta, o nosso ioiô michôchô para encontrar as retas, quando a gente tem o nosso coeficiente angular em um ponto, e o resto foi tudo o que a gente foi lembrando. Então, a equação segmentária, a reduzida, elas têm tudo base nessas principais formas, a equação da reta e a nossa fórmula do ioiô michôchô, né, que é o famoso. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, de preferência nos horários em que a gente teria nossas aulas, porque é o horário que eu tô com certeza online, pronta para tirar dúvidas de vocês, ok? Bons estudos!